Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo tranquilo? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje dando continuidade ao nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, hoje nós estamos no volume 3 e vamos dar continuidade àquela parte maravilhosa sobre a fala de Jesus acerca do pão da vida. Pois bem, hoje nós estamos no capítulo Pão da Vida, parte 3, Via Contemplativa. Vamos ver o que ele tem a dizer a esse respeito. Pois bem, no texto ele vai utilizar-se aí para falar do capítulo Via Contemplativa do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 35 a 46, quando João diz assim: Falou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim de modo algum terá fome, e o que confia em mim nunca jamais terá sede. Mas eu vos disse que vós até me vistes e não confiais. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E esta é a vontade de quem me enviou, que todo o que ele me deu, eu não separe dele, mas o eleve na etapa final. Porque esta é a vontade do que me enviou, que todo o que contempla o Filho e nele confia, tenha a vida imanente, e eu o elevarei na etapa final. Os judeus então murmuravam dele, porque dissera: Eu sou o pão que desci do céu. E perguntavam: Este não é Jesus, o filho de José, cujos pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz isto, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus e disse: Não murmureis uns com os outros. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o elevarei na etapa final. Está escrito nos profetas, e serão todos instruídos por Deus. Todo o que ouviu do Pai e aprendeu vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. Aí ele traz a tradução dos versículos. Vamos lá, o 35. Eu sou o pão da vida, o original. Ego eimi o arlos tesois. Repetido no versículo 48. Depois, vós me vistes, o pronome no objeto direto, segundo alguns manuscritos que ele cita, que é todo o que, o sentido aí, exige que se trate de criaturas humanas, especialmente por causa da continuação e do andamento do versículo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que no masculino singular, referindo-se aí no sentido a todo o que vem a mim, e não o lançarei fora. Aí Pastorino diz que acontece que a primeira parte está no acusativo neutro, que deveria ser traduzido por tudo o que. Mas o padre Max Hervix, jesuíta, no seu livro Análise Filológica do Novo Testamento Grego, vai dizer que neutro no lugar de masculino, talvez por influência do aramaico, onde colde a totalidade que não distingue nem o gênero nem o número. A mesma expressão é utilizada no versículo 39, também no neutro, em lugar do masculino, e encontramos a mesma construção no neutro pelo masculino em João, capítulo 6, versículo 3, 5:39, 17:2. E aí a gente vê, aqui desci do céu. E aí o mesmo verbo é utilizado no versículo 33, que é o pão de Deus que desce do céu. E aí ele vai desenvolver isso dizendo que esse verbo é repetido também nos versículos 42, 50, 51 e 58. No 39 a expressão que é colocada é traduzida como eu não separe dele, em vez de eu não perca dele. E muitas traduções colocam assim, né? Então assim também a gente vai ver que é utilizado no acusativo neutro o mas o eleve, ou seja, o levante, o melhore, que é traduzido vulgarmente como
No último dia, no entanto, Pastorino prefere dar o sentido exato da expressão na linguagem moderna, na etapa final, na última etapa. Porque nós sabemos que a palavra dia designava, na verdade, qualquer espaço de tempo, conforme a gente pode ver também no livro Gênesis, os dias da criação, não é dias, são etapas, que nós hoje designamos aí com a palavra ciclo, etapa, etc. Então essa expressão volta no versículo 40, 44, 54, e aí ele vai dizer que contemplar também é o sentido mais preciso do teorel, que é empregado também no texto, e não se trata aí do verbo oral, que é ver, empregado no versículo 36. Enquanto esse designa uma visão física, o primeiro designa um sentido de visão intelectual, ou seja, de uma união contemplativa com aquilo que é contemplado, que é objeto da compreensão naquele instante. No versículo 41, os judeus, é bom lembrar que eles estão em Cafarnaum, portanto, esses israelitas não eram propriamente judeus, eles eram galileus, não eram da tribo de Judá, eram galileus, embora obedientes ao judaísmo oficial. Eles murmuravam. Ali ele diz o quê? Que não tem um sentido pejorativo. Exprime mais o murmúrio da surpresa. Filho de José é a única vez que aparece no Evangelho de João uma referência ao pai carnal de Jesus. Interessante também. No versículo 44, se o pai não o atrair, traduz o termo que é colocado em grego, e aí ele diz que exprime mais propriamente puxar arrastando para si um objeto pesado. Olha que interessante, né? E aí no versículo 45 ele diz assim: instruídos por Deus, no grego didactoitel, que é o particípio passado com seu agente da passiva em genitivo. Todo o que ouviu, ou seja, aprendeu, a gente vê que é uma situação aí que exprime uma ação atemporal. O texto é citado do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13, na verdade. Então, o versículo diz, em última análise, só quem vem de Deus que pode ver o Pai. Aí ele diz que o mestre não se preocupa em absoluto em responder às palavras dos ouvintes. A exposição dele ali, aprofundando cada vez mais o tema, prossegue, na verdade, numa lição que, se não for aproveitada pelos presentes, sê-lo-á pelos futuros. E aí, nesse ponto, a personalidade humana de Jesus desaparece, aniquila-se. Quem toma a palavra através da boca de Jesus é o Cristo cósmico, que por essa personalidade podia se manifestar em toda a sua plenitude. Como diz o texto bíblico, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Paulo fala isso na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. A personalidade, o Espírito de Jesus se anula totalmente pela humildade, pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser como Deus, mas esvaziou-se, tendo tomado a aparência de escravo, tornando-se semelhante aos homens e achando-se na condição de homem. Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Então, quando o Cristo cósmico começa a falar através da boca de Jesus, o tom da aula assume um tom com a profundidade maior e as verdades se tornam mais incisivas. Fala como quem tem autoridade, como diz Mateus no seu Evangelho. E o discurso passa a ser feito na primeira pessoa. Eu sou o pão da vida. A gente precisa abrir o ouvido e abrir o coração para aprender essa lição maravilhosa que nos é dada diretamente pelo Cristo, que também em nós habita. Olha que importante isso, né? Então, estamos ainda tão retardados na nossa evolução espiritual que a gente quer que os ensinamentos de Jesus passem pelo nosso intelecto e com isso nós distorcemos o seu ensino. Então, a gente precisa aproveitar ao máximo o que ele nos diz através de Jesus. Eu sou o pão da vida. Era, na verdade, a substância divina que existe em todas as coisas, mas que, encontrando um intérprete à altura, poderia se manifestar através dele, exteriorizando-se e revelando-se às personalidades múltiplas que ali estavam presentes. Mas o eco de sua voz sublime deveria ressoar em todos naquele auditório,
como em nós também deve ecoar, porque o Cristo cósmico é o mesmo, é um só, que em todos e em cada um habita em toda a sua plenitude. Como diz o texto bíblico, há um só Espírito, uma só carne, um só Deus e Pai. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 5. Então a gente vê que é interessante que a gente vá gradativamente abrindo os olhos para perceber, como diz Santo Agostinho na Suma Teológica, né? Ele vai, Tomás de Aquino na Suma Teológica, ele vai dizer assim: assim como a alma está toda em todo o corpo e em cada parte do corpo, assim Deus todo está em todos e em cada um. O Cristo diz: eu sou o pão da vida, isto é, eu sou o sustento da vida, a base da vida, a centelha de vida, a substância da vida. E ele acrescenta: quem vem a mim, ou seja, quem se liga a mim, quem se liga ao Cristo cósmico, jamais voltará a ter fome, porque estará saciado para sempre. E todo aquele que confia em mim jamais terá sede. E aí Pastorino comenta que realmente, uma vez encontrada a pérola de grande valor, ou descoberto um tesouro enterrado, nunca mais a criatura buscará ansiosamente, com fome ou com sede, as comidas e bebidas da matéria, os prazeres, a glória, a comodidade, o sucesso, a prosperidade e tantas outras vacuidades que só satisfazem aos sentidos físicos e às personalidades, mas são todos transitórios e perecíveis. E aí Pastorino diz que aparece a seguir uma frase que parece interromper a sequência da lição e que muitos intérpretes comentam como se fosse um parêntese. No entanto, compreendemos-la como uma evidência dirigida àqueles espíritos que já perceberam alguma coisa da realidade espiritual, aos que já tinham conhecimento desse ensino, embora ainda não confiem na prática plenamente. E diante de qualquer atropelo da vida, se emocionam, se perturbam, se descontrolam, se preocupam. O Cristo diz: mas eu vos disse que até me vistes e não confiais em mim. Ou seja, até mesmo tendo tido rápidos encontros, percepções da grande presença, não obstante ainda não confiam. Mesmo depois de alguns mergulhos na consciência cósmica, assim mesmo ainda temem diante das contingências humanas. É falta de confiança em Cristo que em nós habita, como disse Pastorino. Pastorino diz então que depois ele amplia mais a visão, explicando por que temos todos que nos unir ao Cristo. Pertencemos a Ele. E ele diz, esclarecendo a origem dessa posse, para que não pairem dúvidas: todo o que o Pai me dá vem a mim. Eis a razão. O Pai que nos doou ao Cristo. Ou melhor, o Pai, o amante, como a gente falou lá no capítulo, no versículo, no início, né? O Filho, que é o amado, e aí ambos são um só. Eu e o Pai somos um. João 10:30. E tudo quanto o Pai pertence ao Cristo, como diz João também. Então, com efeito, o Cristo, a própria substância mais íntima de todas as coisas, possui tudo o que existe, já que as formas externas apenas revestem a substância íntima. E então tudo o que existe irá fatalmente a ele no final da sua evolução. E todos os que a ele forem buscando vão ali de coração realmente impulsionados pelo Pai, atraídos, arrastados pelo Pai, puxados. Esses jamais serão rejeitados pelo Cristo. Todos os que o procuram serão por ele acolhidos carinhosamente. Todos os que, por qualquer meio, nele confiarem com ardor e se lançarem no mergulho interno, serão atendidos sem exceção. A ninguém o Cristo vai rejeitar, ninguém ficará decepcionado, desde que se voltem para ele. E aí Pastorino diz que a questão é usar a técnica correta e os meios certos. Isso porque o Cristo desceu do céu, ou seja, baixou as suas vibrações do estado de luz incriada, Espírito Santo, Brahma, o nome que você queira dar, ao plano do som, Verbo, Pai. E a seguir baixou mais ao plano das vibrações individuadas, as mônadas.
e desse plano baixou mais ao estado de energia, e daí desceu mais ainda sua frequência ao estado de matéria densa. Tudo isso não para realizar sua vontade, mas sim do Cristo, a vontade do Pai, que é, na verdade, obedecendo à vontade do Verbo Criador, o Pai, o segundo aspecto trinitário aí, o som da luz incriada, que é o Deus único, o Deus absoluto, o foco de luz inextinguível, que é o amor. O amor é absoluto, é luz, que se manifesta em som no amante, que é o Filho. O Pai também... O Filho não, o Pai, desculpa. E aí a gente vê que se manifesta ali para produzir o objeto de seu amor, que é o amado, que é o Filho, ou Cristo cósmico, que é o terceiro aspecto. E aí esse Cristo cósmico espalhou-se, multiplicou-se sem dividir-se, individualizando-se nas coisas criadas. Então este, o Cristo, não desceu do céu em suas altíssimas vibrações, senão para fazer a vontade do amante, ou seja, do Pai. Mas qual será a vontade do Pai, desse amante, desse verbo, desse som, dessa palavra? O Cristo então revela claramente: a vontade de quem me enviou é que eu, o Cristo, não separe dele, do Pai, nenhum daqueles que me foram levados aqui, mas que foram dados, no caso, mas que eleve a mesma vibração primitiva da etapa final da evolução. Evidentemente que tudo isso devia ser ensinado naquela época e naquele ambiente, com palavras e comparações materiais ao alcance da mentalidade ainda crua daquelas pessoas, conforme a gente vê em João capítulo 16, versículo 12. Palavras que só poderão ser plenas e profundamente compreendidas quando vier o Espírito verdadeiro que nos guia à verdade total, como João capítulo 16, versículo 13. Ou seja, quando o Espírito contemplar o Pai no encontro místico, na unificação total com a centelha divina, é que nosso eu profundo, esse, então, vai ter o sentido realmente da evolução, de que está encarregado o Cristo, ou seja, o amado, descer até a matéria, descer do céu, e de dentro dela fazê-lo evoluir através dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar ao reino dos céus, o reino de Deus, que é da perfeição primitiva, da fonte de onde emergiu ao Pai, que lhe deu origem, ao som que a produziu, à luz de que constitui uma centelha. Então Paulo compreendeu quando escreveu, narrando a descida da mônada e sua subida, sua involução ao antissistema e a nova ascensão ao sistema, como coloca Pietro Baldi. Aí Pastorino cita, a graça foi concedida a cada um de nós, ou seja, a centelha divina que habita em cada um, segundo a proporção do dom de Cristo, segundo a própria capacidade de manifestar o Cristo. Por isso diz, quando ele, o Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, levou consigo o espírito individualizado e evoluído que mantinha cativa a centelha, e concedeu dons aos homens, ou seja, gratificou-os com imensas e inesgotáveis oportunidades de evoluir. Ora, o apóstolo continua que quer dizer que subiu, senão o que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ou seja, se o Cristo se elevou às alturas, é sinal que havia anteriormente descido até a matéria densa, que constitui a região inferior da terra. Então ele repete, esclarecendo: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O Cristo glorificado aí é a mesma humilde mônada que percorre todos os degraus evolutivos e agora novamente, em sua plena potência, enche todas as coisas, como coloca Pastorino muito bem. E ele diz o quê? Que essa subida evolutiva de cada mônada tem justamente esse objetivo, até que todos, ou seja, todos sem exceção, cheguemos à unidade da confiança e do total conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da evolução plena do Cristo. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 7, versículos de 7 a 10 e 13.
E repetindo didaticamente o mesmo conceito, Jesus diz com outras palavras: esta é a vontade de quem me enviou, ou seja, do Pai, do Verbo, do Som. E todo o que contempla o Filho, ou seja, todo o que pela contemplação se une ao Filho, ao Cristo, ao amado, que é uma centelha divina, é nele plenamente confiado, ali ele confia plenamente, e a ele se entrega totalmente, e quem quer que seja terá vida imanente, a vida divina, a fonte inesgotável de água viva, conforme João capítulo 4, versículo 14, que jorra dentro dele perenemente como vida imanente. E essa criatura que tiver conquistado esse grau evolutivo supremo será elevada ao plano espiritual da vibração da luz na etapa final do ciclo de sua evolução. As afirmativas aí a respeito da via contemplativa começam a se desenvolver para chegar à exposição clara da via unitiva. São termos aí da teologia mística que a gente vai ver mais adiante, que será explanada no capítulo mais a seguir, né, a partir do versículo 47. Então, concluindo esse arrazoado aí, a gente tem que a vontade do Pai que todos, sem exceção, cheguem à fase de contemplação mística, tendendo à união completa. Então, novamente, em vez de dizer galileus, João emprega o gentílico judeus, com uma razão que nós sabemos aí que Galileia significa jardim fechado em que vivem aqueles que já penetraram a individualidade. Ao passo que judeus significam que os adoradores de Deus, os seres que já são religiosos, mas que ainda não compreendem o mergulho interno. E toda a devoção que eles fazem é, na verdade, externa. Realmente a gente observa aí que a objeção apresentada prende-se à personalidade aí. Então, não podem eles entender o Espírito, o Cristo interno, porque até o próprio Deus, o absoluto, eles afirmam ser uma pessoa. Eles confundem o Cristo individualidade com a personalidade exterior de Jesus que eles estão vendo ali naquele momento. E perguntam, como pode ter essa personalidade descido do céu se eles lhe conhecem o pai e a mãe? É uma falta total de compreensão. É uma absoluta ausência de penetração da verdade, como disse Pastorinho, que foi ensinada claramente por Jesus. Então Cristo não gasta o seu tempo em se explicar. Eles não estavam ainda maduros para a lição e demonstravam de maneira cabal, inclusive isso está lá no versículo 66. Logo após a segunda parte da aula, que foi ainda mais profunda e chocante que a primeira, a gente vê que sempre alguns haveriam de aproveitar, e dos 12, alguns o compreenderam, e aquela oportunidade não seria perdida. Limita-se então nosso único mestre, conforme Mateus capítulo 23, versículo 10, não murmureis entre vós, e prossegue no mesmo tom, ainda mais ampliando o ensino sobre a via contemplativa. Só pode vir a mim, ao Cristo interno, que falava pela boca de Jesus, quem for atraído, quem foi arrastado pelo Pai. E a conclusão é a mesma. Eu o elevarei na etapa final. A respeito dessa atração que o Pai exerce, a atração do amante que atrai a si todos os amados de dentro de cada um, arrastando-os aí ao processo evolutivo, Santo Agostinho escreveu uma bela explicação demonstrando que não se trata de uma atração forçada, mas de um arrastar de amor. Eis as palavras de Agostinho, ele diz assim, não penses que és arrastado contra a vontade. O espírito é arrastado também por amor. É por isso que a gente vê que pode o poeta escrever, cada um é arrastado por seu prazer. Não a necessidade, mas o prazer, não a obrigação, mas o deleite. Quanto mais nós devemos dizer que os homens são arrastados para o Cristo que se deleita na verdade, que se deleita na felicidade, que se deleita na justiça, que se deleita na vida perene, o que tudo é o Cristo. Observai como o Pai arrasta, deleita ensinando, não impondo a necessidade. Eis como arrasta. Realmente,
se o primeiro passo tem que ser dado pelo livre-arbítrio da criatura, essa, todavia, só o dará quando for atraída ou arrastada pelo desejo, pela sua vontade, pela sua ânsia interior de encontrar felicidade. E quem é que desperta na criatura essa sede incontrolável de felicidade inata em todas as criaturas? É precisamente Deus, o Pai, o amante, que atrai o amado. Por isso, nós vemos que no início da evolução, sentindo-se atraída por um amante, a criatura corre atrás de tudo o que lhe cai sob os sentidos, enganada de objetivo, crente, de que a felicidade que a atrai e arrasta são as riquezas materiais, são os prazeres físicos, são as sensações exóticas, as emoções violentas, a glória dos aplausos, a cultura que incha no orgulho e até a religião ritual que eleva pela autoridade dos olhos aí das multidões dos reis. E após errar séculos e séculos em busca dessas ilusões, sente em cada uma delas o travo amargo da decepção, do vazio, da solidão. Até que um dia, depois de lições práticas, de experiências de dor, ele tem a chance de perceber que a atração não vem de nada que esteja fora dela. É de dentro. É do amante que a chama com gemidos inenarráveis, conforme coloca Paulo em Romanos 8:26, para si ali. E na felicidade total, qual maior felicidade para o amado que unificar-se ao amante no amor? Então, falando conhecedores das Escrituras, o Cristo vai aduzir que o testemunho da autoridade da palavra de Isaías, quando ele diz assim, todos sem exceção serão instruídos por Deus. A gente precisa observar aí a profundidade da interpretação que é dada à frase pelo Cristo. Deus está dentro de todos com sua essência. Tomás de Aquino fala disso, né? E daí, mais íntimo de cada ser, instruir, aí no caso, as suas manifestações. O Pai, o amante, o Verbo, o Som. O Filho, o amado, o Cristo interno, que dentro de cada um constitui o eu profundo de cada criatura. Deus instrui a todos, mostrando o caminho certo, por meio das experiências bem-sucedidas ou fracassadas, como coloca Pastorino, até que a gente consiga descobrir por nós mesmos que todos os caminhos que não levam ao interior, que não levam ao Cristo interno, a centelha divina, são falsos. Que o único caminho da verdade da vida é o Cristo. E só por ele chegaremos ao Pai. João fala isso, 14:6. Então, instruídos todos por Deus, que pacientemente nos espera a volta, como o pai que esperou o filho pródigo, conforme Lucas lá no capítulo 15, nós acabamos atinando com um rumo verdadeiro que é para dentro de nós mesmos, através do mergulho no infinito e eterno Cristo, o amado. Então, no final dessa primeira parte da aula, vem um esclarecimento que é indispensável para esta via contemplativa. Não imaginemos que havemos de ver o Pai com os olhos da matéria, mas mesmo com os do astral ou do mental. Ninguém viu o Pai, que é invisível como pessoa, como figura, porque a força mental é amante, o concreto, mas de tão sutil vibração que não pode ser percebida pela visão. Por mais extensa que seja a gama da capacidade visual de qualquer plano, é inaudível pelos ouvidos mais apurados, porque é o som, o verbo criador de todas as vibrações altíssimas, plasmadoras dos universos, mas está infinitamente acima de qualquer escala de vibrações sonoras que nós possamos imaginar, que nós possamos captar. Nós poderíamos compará-la à nossa inteligência, que apesar de pequenininha, não pode ser vista nem ouvida diretamente, mas apenas percebida pela própria inteligência em si mesma, através de seus efeitos. Então, por isso, o Cristo usa aqui o verbo ver e não contemplar. Daí a conclusão que é dada: só aquele que vem de Deus vê o Pai. Ou seja, o único plano da criatura que pode ver o Pai é o que provém dele, é a centelha divina que veio de perto de Deus,
né? Porque justamente é um reflexo dele e que constitui exatamente o nosso eu profundo, a nossa centelha divina, o self, o Cristo interno. Só esse pode ver o Pai, só esse pode contemplá-lo no encontro místico quando mergulha na luz incriada. Só o Cristo interno, ou seja, o amado, pode unificar-se ao Pai, o amante, mergulhando no Espírito, o Santo, que é o amor. E aí todos os grandes místicos concordam com esse ponto de vista, como aponta Pastorino, embora jamais tenham interpretado esse texto, esse trecho do Evangelho como uma lição a esse respeito. Longa seria aí a citação, como coloca Pastorino, mas pode ser obtido aí um bom resumo no que a gente está falando agora no capítulo 4 do livro The Illumination of the Self e no capítulo 7 de Introversion Contemplation, da obra Misticismo, da autoria de Evelyn Undershill. Interessante aí uma reflexão, uma sugestão de leitura de Pastorino. Pois bem, profundo, interessante, vale o estudo, né, para a gente se dedicar para poder compreender melhor. E na semana que vem a gente continua, a gente vai para a parte 4 desse mesmo texto sobre o pão da vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.